quem é o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem? Bakhtin, Voloshinov, os dois, o círculo de Bakhtin? Até hoje essa pergunta não foi plenamente respondida, mas depois de uma profunda pesquisa realizada em arquivos pela professora e tradutora Sheila Grilo, tudo parece indicar que o autor da obra é Voloshinov. Mas a própria Sheila Grilo, no ensaio introdutório à sua tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, prefere apenas dizer que na tradução manteve Voloshinov como autor, porque era assim que figurava na primeira edição russa da obra. Aliás, a professora Sheila Grilo já havia falado sobre a impossibilidade de se resolver a questão da autoria de alguns textos do Círculo no prefácio que ela escreveu para a tradução de O Método Formal nos Estudos Literários, que ela traduziu em parceria com a professora Ekaterina Américo. De todo modo, quando nós lemos o artigo Valentin Nikolaevich Voloshinov, Detalhes da Vida e da Obra encontrados em arquivos, dessas mesmas professoras, da professora Sheila e da professora Ekaterina, nós vemos que os planos para a produção do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem constavam nos relatórios apresentados por Voloshinov ao Instituto da História Comparada das Literaturas e Línguas do Ocidente e Oriente, em que ele atuou entre 1925 e 1932. Então, é bastante provável que o livro seja de Voloshinov, ou pelo menos que tenha sido concebido em conexão com Bakhtin e Medvedev, pois, ainda segundo as professoras Sheila e Ekaterina, havia uma estreita colaboração acadêmica entre esses autores no período em que Marxismo e Filosofia da Linguagem possivelmente foi concebido e depois efetivamente publicado. Mas uma pergunta que fica é: como nasceu todo esse debate se a obra foi publicada em 1929 sob o nome de Voloshinov? Bom, provavelmente o ponto inicial dessa polêmica foi a afirmação do filólogo e semioticista Ivanov, que no início dos anos de 1970 afirmou que alguns textos publicados sob o nome de Voloshinov e de Medvedev eram, na verdade, de Bakhtin. Embora ele não tenha comprovado essa afirmação com fatos ou com documentos, essa afirmação se espalhou. No Brasil, por exemplo, Marxismo e Filosofia da Linguagem foi publicado pela primeira vez em 1979. Sendo vertido a partir da tradução francesa com consultas à tradução americana e ao original russo. Essa tradução foi realizada pelos tradutores Michel Laude e Yara Vieira. Na capa dessa edição brasileira vem estampado o nome de Mikhail Bakhtin e, entre parênteses, o de Voloshinov. Além disso, no texto da orelha do livro aparece a afirmação de que o texto foi publicado na Rússia em 1929 sob a assinatura de Voloshinov, mas que depois foi atribuído a Bakhtin. Além disso, nessa mesma orelha do livro é dito que não se sabem exatamente quais as razões levaram Bakhtin a escolher publicar a obra sob o nome de Voloshinov, que seria um discípulo de Bakhtin. Assim, também já vai se construindo essa ideia de que o Voloshinov é menos importante que o Bakhtin. Na contracapa dessa tradução também se diz que Medvedev e Voloshinov são discípulos de Bakhtin e que eles assinariam as primeiras obras de Bakhtin. Enfim, com tudo isso, o leitor brasileiro vai construindo a imagem de que o autor da obra é Bakhtin. Além disso, essa primeira tradução brasileira de Marxismo e Filosofia da Linguagem traz um prefácio assinado por Jacobson e uma apresentação de Marina Yaguilo. Esses dois textos, o prefácio e a apresentação, foram inicialmente publicados na edição francesa e foram também vertidos para a tradução brasileira. No prefácio, Jacobson vai falar que se descobriu que Marxismo e Filosofia da Linguagem, embora publicado sob o nome de Voloshinov, foi, na verdade, escrito por Bakhtin.
O Jacobson não prova isso, mas o afirma, e ele já era muito conhecido no Brasil. Então, em geral, todo mundo acreditou nessa afirmação. E na apresentação do livro, Mariana Aguiel declara que o Balastinov ofereceu seu nome para tornar possível a publicação das primeiras obras de Bakhtin, entre as quais Marxismo e Filosofia da Linguagem. Tudo isso fez o leitor brasileiro, em geral, assumir que a obra era de Bakhtin. Só muito tempo depois, agora mais recentemente, a partir de 2016, com as pesquisas da Sheila Grillo, é que isso vem mudando. Então, seguindo a recomendação da Sheila, embora ainda não possamos afirmar categoricamente que o texto é do Balastinov ou somente do Balastinov, tudo indica que o texto é dele. De todo modo, academicamente é melhor fazer as referências ao prefácio da Sheila, ao método formal nos estudos literários, e ao ensaio introdutório que ela faz para Marxismo e Filosofia da Linguagem. Eu, de todo modo, quando estou ministrando aulas sobre Marxismo e Filosofia da Linguagem, venho falando nesse trecho aqui, Balastinov diz isso, mais à frente Balastinov diz aquilo. Eu estou me acostumando a falar assim, pois durante muito tempo eu me referia ao texto e às ideias desse texto como se fossem de Bakhtin. Aqui na descrição eu deixo indicações de textos que você poderá encontrar fundamentos para toda essa discussão acerca da autoria de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Se esse vídeo foi bom para você, por favor, compartilhe, curte, comente. Todas essas ações são importantes para o YouTube entender que esse vídeo pode ser relevante para outras pessoas. Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.